Bem, pessoal, de volta aqui com mais um vídeo. Nós iremos agora eu vou comentar com vocês sobre o modo de edição do Python, né? Então, por que que isso é importante? Porque nós queremos começar a construir nossos primeiros programas nessa linguagem, tudo bem? Então, não só ficar interagindo com o interpretador lá no modo é, interativo, nós queremos agora escrever programas, bloco de comandos que fazem alguma determinada tarefa, né? Tudo bem? Então, para isso, pessoal, eu vou usar um exemplo como sendo esse primeiro programinha aqui da nossa apostila, né? Dentro da estrutura sequencial. Porque, veja bem, nós vamos começar construindo programas 100% sequenciais. O que que isso quer dizer, pessoal? Que toda vez que eu executar esses programinhas que a gente vai começar a fazer, eles vão seguir o mesmo roteiro de comandos, tudo bem? Sempre vão executar os mesmos comandos, independente da hora ou do momento em que eu executá-los e das entradas que eu vou passar para eles. Então, são programas, como a gente diz, puramente sequenciais. Tudo bem? Então, como que eu faço então para ativar o modo de edição? Eu venho aqui no Python, então aqui é o meu ambiente Python, né? A gente vinha usando. Basta eu vir aqui em File, New File, e aí eu abri aqui um editor. É aqui que eu tenho que editar o meu programinha. Para a gente não perder, né, o que eu vou fazer é já salvar aqui, ó, Save As, eu vou salvar, então eu vou criar uma pasta aqui, ó, nova pasta, eu vou criar uma pastinha aqui chamado códigos. Ou posso escrever, eu vou deixar códigos mesmo. Então, quando eu entrar aqui no códigos, eu vou salvar esse meu arquivo como? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, entrada, saída, ponto py. E vou salvar. É sempre ponto .py, né? E aqui a gente está pronto, então, para começar o nosso programinha. Veja, a ideia é muito simples. Eu quero fazer um programinha que faça o quê? Que leia dois valores e calcule a soma dos dois, escrevendo o valor da soma. Então, veja, pessoal, vamos vir aqui, ó. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender em Python é o comando input. Então, veja, quando eu for criar aqui minha variável A, eu vou fazer assim, ó, input. E qual que é a mensagem que eu quero que apareça na tela? Entre com o valor de A. Isso eu quero que apareça na tela. Vou fazer a mesma coisa com o B. B igual input entre com o valor de B. Qual que é o problema, pessoal? O problema é, quando eu vier aqui e fizer C igual a A mais B, se eu deixar desse jeito que está aqui, ele não vai calcular o valor da soma. Por quê? Porque, por padrão, ó, o resultado da função input é sempre uma string. Então, mesmo que eu digite um número aqui na entrada para A, ele vai pegar esse número como, na verdade, um caractere, e não como uma variável do tipo inteira ou float. Então, vejam, eu quero somar números inteiros. Tudo bem? Então, para isso, eu tenho que fazer o seguinte: usar aqui na frente do input o comandinho, a função int. Ó, int, tá vendo? Englobando toda a saída do meu comando input. Porque, como eu falei, todo valor que é lido pelo
teclado, ele vem para o Python como um dado do tipo string, str. Então, eu tenho obrigatoriamente que converter para int ou para float. Mas nesse exemplo eu vou usar o int. Ó, então, quando eu faço isso, agora eu posso usar e fazer conta com os números, porque tanto A quanto B estão armazenados lá na minha gaveta da memória como sendo inteiros. Tudo bem? Eu vou digitar um comandinho aqui, print vazio, assim, ó, apenas para quê? Para pular uma linha, tá? Porque assim, ó, quando eu digito o input aqui e o input aqui na linha de baixo, ele não pula a linha. Se eu quiser pular a linha, eu tenho que dar um comando print. Por que que eu estou pulando essa linha? Porque aqui eu vou escrever uma mensagem de saída na tela. Print, ó, eu vou escrever qual mensagem? Eu vou escrever assim, a soma de... Então, como que funciona o comando print? Eu tenho que escrever no primeiro parâmetro do comando print a string de saída. Então, pessoal, preste bem atenção aqui, ó. A string de saída, eu vou escrever assim, ó, a soma de. Eu quero que apareça aqui o primeiro número que eu digitei. O primeiro número que eu digitei está armazenado no A. Então, eu quero que saia aqui o valor de A. Então, eu não posso escrever a soma de A com B. Não, eu tenho que digitar assim, a soma de. Eu vou pôr aqui, porcento de. Aqui eu vou pôr porcento de. Por quê? Porque eu vou querer que aqui no lugar do porcento de saia o valor de A. E nesse porcento de saia o valor de B. Tudo bem? Então, ó, a soma de porcento A, que vai ser o valor de A, com porcento D, que é o valor de B, vale, e aqui eu quero o valor da soma. Eu vou colocar porcento D, que vai sair quem? O valor de C. Então, aí é que eu dou um espaço e vou pôr os argumentos que eu quero que apareçam nesses porcento D. Então, eu vou colocar aqui, porcento, abre e fecha parênteses, e eu vou colocar aqui, A, vírgula, B, vírgula, C. Tudo bem? Então, o que esse comando está dizendo para mim? Ele está falando assim, ó, no lugar do primeiro porcento D, você vai substituir o valor de A. Ó, vai pegar o primeiro que está aqui na minha tupla, nos meus parênteses. O segundo porcento, você vai pôr o segundo aqui da tupla, B. E o terceiro porcento, você vai pôr o terceiro aqui da tupla, C. Tudo bem, pessoal? Então, veja, é só isso que vai ser o meu programa. Tudo bem? Para eu salvar, eu aperto Ctrl S, ou eu venho aqui, File, Save As. Save, né? Save. Então, agora, como que eu faço para executar esse programinha? Eu aperto F5, ou eu venho aqui, Run Module. Tá vendo que tem um F5 na frente? Basta apertar F5. F5, ah lá, ele, basicamente, o que ele fez? Ele deu o prompt para mim aqui, ó. Entre com o valor de A. Então, eu vou colocar A igual a 2. Vou dar Enter. Entre com o valor de B. B, vou dar como valor 5. Enter. A soma de 2 com 5 vale 7. Perfeito, pessoal? Então, esse foi o primeiro programinha que a gente viu em Python. Ele usa basicamente o quê? Comandos de entrada. Sempre que eu quiser ler do teclado, eu tenho que usar o input. Sempre que eu quiser escrever na tela, eu tenho que usar o print. Então, entrada é print, saída é print. Tudo bem, pessoal? Então, só para vocês verem como que o nosso compilador na nuvem, o interpretador na nuvem funciona, eu vou replicar esse exemplo aqui. Então, ó, eu vou vir aqui no meu editor, copiar e colar o que está aqui. Ctrl C e vou colar ele aqui no meu editor. Ctrl V. Tá vendo? Colei no meu Python na nuvem. Está chamado como main.py.
Se eu quiser, bom, aqui acho que não dá para eu trocar de nome. Se eu quisesse criar um novo arquivo, eu teria que vir aqui, né? Add file, criar um novo aqui. Então aí eu poria o nome que eu quisesse. Entrada.py. E aí, então, eu vou deixar esse main vazio, eu vou copiar no entrada. Ó, Ctrl V. Perfeito. Agora, o que eu faço? Basta eu vir aqui e dar um run. Ó, run. Vamos esperar um pouquinho que ele vai executar. Opa. Ah, ele executou o main, né, pessoal? Espera aí, tá certo. Desculpa, pessoal. Ele não executou entrada.py. Ele só está aqui executando o main, né? Então, deixa eu voltar. Desculpa. Aqui o main tá vazio, né, pessoal? Então, eu vou realmente copiar aqui, main. Agora sim, agora é para funcionar. Esse aqui, entrada, eu vou deletar. Delete. Vamos ver agora. Ah lá, entre com o valor de A, tudo bem? Aí eu coloco 2, Enter. Ele demora um pouquinho para responder. 5, Enter. A soma de 2 com 5 vale 7. Então, veja que esse compilador na nuvem, ele também faz igualzinho o Python instalado na sua máquina. A única diferença é que ele demora um pouquinho mais. Tudo bem? Então, eu de agora em diante vou passar a usar sempre o editor aqui do Idle, né? O que está na minha máquina, porque eu prefiro assim. Tudo bem? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí compreendido bem, tá? E é isso. Bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Até mais.